Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Aleluia. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá, hoje a nossa live é agora às 8 horas da manhã. Ontem tivemos uma live poderosa para a glória do nome de Jesus. Hoje estaremos lendo o texto de Gênesis 33 ao 36. Maravilha, não? Deixa eu só ajustar aqui. Prontinho. Graça e paz a todos, um excelente dia para a glória do nome de Jesus. Estamos aqui no nosso 9º dia, né? Não, 9º dia, dia 9 de janeiro, lendo a palavra de Deus. Paz, Mari, bom dia, bom dia. Clique aí no seu aviãozinho e compartilha no seu estado. Glória a Deus. Bom dia, Adri. Bom dia, Selma. Graça e paz. Vamos chegando, povo. Isso, vamos chegando para ouvir mais uma palavra. Eu quero aproveitar esses primeiros momentos. Bom dia, Tainara. Quero aproveitar esses primeiros momentos. Neia, minha tia, bênção, bom dia, paz. Quero aproveitar esses primeiros momentos para ajudar você aí na leitura, na sua leitura bíblica, tá bom? Qual que é a dinâmica, né, desta live? Qual que é a dinâmica dessa live? Poder apenas incentivar a sua leitura, né? E aí, claro, comentar alguns pontos dos 4 capítulos que nós estamos lendo, né? O objetivo não é ler os 4 capítulos aqui, né? Claro que teve dias que eu consegui falar dos 4 capítulos, né? 4 capítulos, mas o objetivo não é esse. O objetivo é enfatizar algo, né, nesses 4 capítulos, ou nos 4, né? Mas o intencional é que você leia, né? Você leia antes dessa live ou leia depois dela. O importante é que leia os 4 capítulos, conheça a história detalhe por detalhe. E aí, se você já tiver lido, né, quando eu falar, quando eu for tocando em certos assuntos, sua mente vai ativar, vai lembrar, né? Essa é a dinâmica desta live, tá? Se você for ler depois, né, da live que eu estou fazendo, então como que vai ser? Quando você vai receber direção aqui da live do que nós estudamos, e depois você vai ler, então sua mente vai novamente ativar, tá bom? Então eu não quero apenas que você pule, vamos supor, eu estou lendo a Bíblia com o Bispo Rodrigo, mas eu estou só acompanhando o que ele está dizendo na live. Isso não é só a intenção é que você leia os 4 capítulos, tá bom? Para que você faça conosco essa leitura bíblica anual, tá bom? Este é o objetivo, né? Então hoje nós estamos em Gênesis capítulo 33 ao 36. Então, bom dia a todos. Júlia, Dani, acho que os demais eu já falei. Tecília, minha esposa, está aí também, dando uma força. Selma, Adri, Mari, Sandrinha também. Seja muito bem-vinda no nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Antes de nós entrarmos no texto, eu quero fazer uma observação, né, na live de ontem, de um significado que eu falei, que é o nome de Jacó, tá bom? Lá no início da live de ontem eu falei que o nome Jacó era Iova, né? Na realidade eu me equivoquei, na realidade é Aikova, desculpa, Aikova. Eu vou escrever aqui para você entender qual era o nome correto de Jacó, tá bom? Vamos lá, deixa eu deixar aqui escrito para você. Aikova, tá? Aqui é uma pronúncia no hebraico, tá? Então, o nome de Jacó seria esse, Aikova, tá? Não Aivo,
né? Aivo não, Aikova, né? Eu acabei esquecendo. E este nome Jacó, né, que é Aikova, né, o seu significado, tá, etimológico, como diz os nossos amigos teólogos, tá bom? Eu não sou teólogo, mas nossos amigos teólogos dizem que Aikova significa aquele que agarra o calcanhar, tá? Aquele que agarra o calcanhar. Jacó, no hebraico, é Aikova, aquele que agarra no calcanhar, que foi literalmente o que aconteceu. Jacó nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Porém, há um significado também desta mesma palavra Aikova, que significa aquele que vence pela inteligência, que é a habilidade que eu estava afirmando ontem, tá bom? Então, o seu significado no seu total não está errado, mas a sua pronúncia estava, tá bom? Em vez de Iova, é Aikova, tá? Do jeito que eu coloquei aí, né? Com Y. Y-A-A-K-O-V. Esse nome, ele deriva do Akev, né? Akev mesmo. A-Q-E-V. Akev, tá bom? Que significa calcanhar. Ele deriva de calcanhar. Mas a sua pronúncia correta do nome Jacó é Aikova, que é aquele que agarra o calcanhar ou aquele que vence pela inteligência, ou seja, pela habilidade, ou um homem habilidoso, tá bom? Então, essas interpretações, essas afirmações, era importante eu fazer uma correção para não ficar ali, né, dizendo, o bispo errou, o nome não é esse, eu pesquisei, né, e estou falando porque realmente depois acendeu uma luzinha aqui e eu fui pesquisar. Pai está aí, seja bem-vindo. E aí eu fui pesquisar para lembrar, né, eu já tinha ouvido falar, já tinha estudado, mas não lembrava corretamente a pronúncia do nome Jacó. Então agora a gente está certinho, tá? O nome Jacó é Aikova, do jeito que eu coloquei aí nessa pronúncia, tá bom? O nome Jacó é Aikova. Aquele que agarra o calcanhar deriva da palavra Akev, calcanhar, mas que também tem o seu significado, aquele que vence pela inteligência, ou seja, um homem habilidoso. Jacó também significa habilidoso, aquele que vence pela inteligência. Beleza? Estamos certos agora, né? Glória a Deus. Paz Regiane, seja muito bem-vinda, minha irmã. Maravilha. Então, só esta correção que eu gostaria, ou essa retificação que eu gostaria de fazer da live de ontem, tá bom? Só referente ao nome de Jacó, tá? Eu tinha falado que era Iova, é Aikova, né? Só mudou um pouquinho. Então hoje nós lemos, eu fiz a leitura, eu faço sempre a leitura pela manhã, né, antes da live. Nós lemos do capítulo 33 ao capítulo 36, né, do 33 ao 36, né? E, claro, vimos aqui coisas maravilhosas, né, irmãos? A Bíblia é poderosa. No capítulo 33, nós vamos ver a reconciliação de Jacó e Esaú, né? Nós vamos ver como que Deus trabalha poderosamente, né? Acalmando, dando um novo destino à vida de Jacó. E também, né, a aproximação do seu irmão Esaú. É tremendo como Deus ele trabalha no campo da reconciliação, né? É poderoso, é lindo de se ver, é lindo mesmo de se ver, tá bom? Então, a gente vê no capítulo 33 toda a reconciliação, a conversa de Esaú, né? Esaú tentando servir ali Jacó, e Jacó, de uma certa forma, por ter levado presentes ao seu irmão, não aceitando ajuda, né? Enfim, é poderoso demais. Depois você lê em detalhes todos os versículos, Gênesis 33. No Gênesis 34 nós vamos ver, infelizmente, o caso de sua irmã, da sua filha, melhor dizendo, Diná, né? A sua filha Diná, de Lia, aonde Siquém, ele abusa de Diná, e aí Diná fica ali, né, triste, angustiada, porque naquela época, claro que não só naquela época, mas a gente dá ênfase que naquela época tinha um significado muito maior perder a virgindade do que hoje, né? E aí
essa mulher, quando acontece isso, as possibilidades de alcançar um casamento é terrível, tá bom? Para a época, porque na época se procuravam mulheres puras, tá bom? Então, Siquém acaba cometendo esse erro, só que ao cometer o erro com Diná, abusando de Diná, ele se apaixona por ela, né? Ele se apaixona. O texto vai falar que Siquém, a sua alma se apega à alma de Diná. Por isso que, querido, que a sexualidade não é apenas uma simples sexualidade, tá bom? Grave muito isso. Por isso que há uma preocupação da palavra de Deus em instruir os nossos jovens, né, adolescentes, né, a não terem relação sexual antes do casamento, porque a relação sexual é uma ligação de alma. A gente vê isso aqui no capítulo 34 de Gênesis, tá? Onde a alma de Siquém se liga à alma de Diná, ele se apaixona, né? Mesmo estando errado, mesmo ele tendo tomado essa mulher, ele se apaixona por ela, ele decide pedir ao pai, né, para ir até a Jacó e pedir a mão de Diná. Mas o que acontece nessa história, o que acontece nesse texto? Jacó, ele dá uma orientação, ele ouve o que está acontecendo, ele ouve o que aconteceu com Diná, e ele dá uma orientação a Amor, que é o pai de Siquém, né, dizendo que daria a mão de Diná para Siquém se ele se circuncidasse, né? Se eles se tornassem um povo como a família de Jacó, se eles todos os homens, né, circuncidassem. E aí Jacó não conta aos seus filhos, porque seus filhos estavam trabalhando. Quando seus filhos voltam do trabalho, seus filhos ficam sabendo. E aí esse acordo tratado entre Jacó e Amor, irmãos, né, que é o pai de Siquém, esse acordo feito, ele é burlado. Por quê? Porque os irmãos não aceitam. Os irmãos esperam que todos os homens daquela geração fossem circuncidados. Quando eles são circuncidados, né, no outro dia, os homens estavam frágeis, não podiam fazer esforço. Os filhos de Jacó vão na cidade e arrasam com a cidade, matando todos os homens da cidade e tomando despojos, né, riquezas e mulheres trouxe para sua família. E isso foi terrível, porque isso trouxe um peso para a vida de Jacó, né? Mas foi a forma com que os seus irmãos fizeram justiça em favor de Diná. E aí chegamos aqui no capítulo 35. Quando chegamos no capítulo 35, nós vamos ver mais uma vez o nosso Deus falar com Jacó, né? Nosso Deus instruir a Jacó mais uma vez, né, falando sobre direção, falando sobre acompanhamento, e isso é poderoso, porque ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo que Deus direciona o seu povo, Deus direciona Jacó aqui, em fato, ele também deixa livre. Deus não está sendo a todo momento invasivo, né, proibindo as nossas decisões, não é isso. Deus respeita todas as nossas decisões, mas existe um momento que Deus aparece na nossa vida, né? Ou melhor dizendo, Deus demonstra a sua atitude porque ele permanece em nós, mas ele demonstra uma atitude quando ele tem interesse de nos guiar, de nos orientar a respeito de algumas coisas, tá? Deus, ele tem interesse em você, ele tem interesse em mim, na minha vida, e Deus ama nos direcionar para que a gente rompa, para que nós possamos vencer, sabe, na vida, para que nós possamos tomar decisões que vão nos levar a lugares maiores e não que vão levar a lugares de frustrações e decepções. O objetivo de Deus é que alcancemos as suas promessas, né? E aqui no capítulo 35, nós começamos assim. E aqui eu quero ler, porque hoje eu quero me fixar ao capítulo 35, tá bom? Da leitura de hoje. Nós passamos aqui pelo 33, eu fiz aqui um breve comentário, um breve resumo,
né, do capítulo 33, do capítulo 34, para que você pudesse entender, e nós vamos fixar os nossos olhos, a nossa intenção no capítulo 35, amém? Que diz assim, olha só, Deus disse a Jacó, apronte-se, mude-se para Betel, e se estabeleça ali. Ao chegar, construa um altar para Deus, que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família, versículo 2, Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, joguem fora todos os utensílios pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Irmãos, isso é poderoso. Aleluia, eu vou até marcar, joguem fora todos os utensílios pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Versículo 3, vamos a Betel, aonde construirei um altar para Deus, que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde eu ando. Meu Deus, que poderoso, né, irmãos? Deus tem estado comigo por onde eu ando. Então eu quero gastar, tá bom? Eu quero gastar neste momento, este tempo, para falar desse capítulo 35 da nossa leitura de hoje, tá? Vi que chegou pessoas aqui. Silvana, seja muito bem-vinda. Emerson, parabéns, meu filho, seja muito bem-vindo. Que bom que você esteja aqui. Parabéns pela atitude de estar aqui, tá bom? Quero também dar paz ao Doguinha. Deus abençoe sua vida, querido. Vamos lá? Então, eu quero me ater aqui nesses poucos versículos do capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 3 de Gênesis 35. Amém? Eu quero que você escute o que Deus está falando ao nosso coração, que Deus está preparando para o dia de hoje. Amém? Então faça a sua leitura, Gênesis do capítulo 33 ao capítulo 36, mas eu quero me ater nesta manhã no capítulo 35. Amém? Então vamos lá. Nós com as nossas leituras anteriores, nós lembramos, tá bom? Quero aqui fazer uma retrospectiva. Viviane, a paz, Viviane, a paz. Tem outra aí, eu não sei o nome, mas sejam todos muito bem-vindos. Vamos ouvir aqui a palavra de Deus. Então, eu quero aqui enfatizar que nós, fazendo uma retrospectiva aqui de Jacó, quando sai ali da cidade dos seus pais e vai para a cidade do seu tio Labão, Padã Arã, no meio do caminho no deserto, Jacó dorme, ele deita em um local e ele dorme, e durante esse sono Jacó tem uma visão do local onde ele estava, que era um local inspirado por Deus, que era um local consagrado por Deus, e que o nome daquele local era Luz, está lembrado? O nome daquele local era Luz. Jacó dorme, Jacó tem uma visão de uma escada que anjos subiam e desciam, e lá em cima, no topo da escada, estava Deus, e Deus estava falando com Jacó e reafirmando as promessas de Abraão e de Isaque. Tá? E agora, após Jacó ter passado mais de 20 anos em Padã Arã, Jacó volta para a terra dos seus pais, ele para em uma determinada cidade, constrói ali família, e agora no capítulo 35, Deus vira para Jacó e diz, volte-se e mude-se para Betel. Volte lá para casa, para o lugar de Deus. Betel, se não me falha a memória, você pode me ajudar. Se não me falha a memória, Betel significa a casa de Deus. Acredito que é isso. Eu esqueci de procurar aqui o significado. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Mas se não me falha a memória, é isso. Se você puder,
dá uma puxada, dá uma gulgada aí para mim e busca qual é o significado da palavra Betel. Me deu um branco aqui agora, mas se não me falha a memória, é isso mesmo, tá? Betel é casa de Deus, tá bom? É isso mesmo, acabei de achar. El Betel significa Deus em Betel, ou casa de Deus, tá? Então Betel significa casa de Deus, tá bom? Então Deus vira para Jacó e diz: volte-se, mude-se para Betel, para a casa de Deus, e estabeleça ali. Ao chegar, construa um altar para Deus, que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Isso é poderoso, irmãos. Olha só. Deus afirma que ele apareceu para Jacó quando Jacó estava fugindo de Esaú. E aquela experiência marcou tamanho a vida de Jacó, marcou muito a vida de Jacó. Ali naquele encontro, olha que coisa poderosa. Naquele encontro em Betel, foi o início da mudança da vida de Jacó. Ali as coisas começaram a mudar. Após Jacó se encontrar em Betel, que significa casa de Deus, as coisas começaram a mudar. Isso é muito poderoso, porque eu não sei você, mas eu tive mudanças quando eu me encontrei na casa de Deus, quando eu me encontrei em Betel, né? Quando eu tive uma experiência poderosa com Deus, quando eu entendi quem era Deus para a minha vida, que não era apenas um ser que quer ser adorado, não é apenas um ser que quer receber o nosso louvor, a nossa adoração, que quer que a gente faça ali o ritual do culto apenas, não. Quando eu entendi, irmãos, quem era Deus, as coisas mudaram para mim. Muitas das vezes nós como cristãos, nós não entendemos, ou nós como seguidores de Cristo, nós não entendemos quem de fato é esse Deus para nós. E nós buscamos, às vezes, apenas alguém que está tão distante e que quer oferta e que quer sacrifício e que sempre está querendo algo de nós, mas a gente não tem um relacionamento com esse Deus. E aqui nesse texto nós identificamos um relacionamento entre Deus e Jacó, onde Deus decide procurar Jacó e direcionar. É muito bom, escuta, irmãos, é muito bom ser direcionado. Ontem nós estávamos aqui com a Dani, né, Dani, falando disso, falando de direcionamento, e aqui está uma palavra. Deus, ele tem poder o suficiente, Deus se importa o suficiente conosco para nos direcionar, para nos mostrar o caminho, aonde ele quer que nós nos estabelecemos, tá? Ele quer nos mostrar aonde devemos nos estabelecer, e talvez esse estabelecimento pode ser por um período, né? Por um período. Por que eu digo isso, irmãos? Porque, por graça e bondade, hoje estou com 40 anos de idade e passei por alguns lugares, né? E quando eu falo lugares, estou falando de casas, estou falando de igrejas, né? Então, eu fui, né? Eu cresci na Assembleia de Deus, do Ministério de Belém. Depois eu fui frequentar, né? Fui participar da Assembleia de Deus de Vila Zelina. Depois fui para a IBA e hoje estou na RAV. Então, eu fui sou um crente de quatro igrejas apenas. Mas essas 4 igrejas que eu passei, todas elas foram direções de Deus, né? Todas elas direção. Eu, desde criança, era da Assembleia. Quando chegou um determinado momento, Deus me deu um sonho, né? De que eu precisava sair da Assembleia de Deus e ir para uma Assembleia, mas era Vila Zelina, estar com outro pastor. Eu tive um sonho revelador, eu não vou contar hoje porque o tempo vai finalizar, né? Fui congregar em Vila Zelina com, na época, o presbítero Paulo, né? O bispo Paulo era apenas presbítero, né? Fiquei com Paulo ali na IBA, ou melhor, na IBA, não, em Vila Zelina, 8 anos, cresci, aprendi, desenvolvi um ministério, fui líder de jovens, líder do louvor. Deus foi me desenvolvendo naquele lugar. Quando houve a questão que saímos, né? Saímos de Vila Zelina,
né? Oramos para saber para onde deveríamos ir, fomos para a IBA por um direcionamento de Deus, né? Junto com na época, pastor Paulo, antes de bispo, né? Bispo Paulo, e ficamos na IBA ali 16, quase 17 anos, 16 anos ficamos na IBA, né? Ficamos ali na IBA 16 anos, ali cresci, fui obreiro, cooperador, né? Presbítero, até chegar ao pastoreio e depois ao episcopado, que é o bispo. Então, todos esses caminhos foram direcionados por Deus até chegar 2023 e Deus também mudar o curso. Deus é um Deus que muda o curso da nossa vida, né? Ele tem os seus propósitos, ele tem os seus direcionamentos, mas o importante para a nossa vida é que a gente só caminhe com o direcionamento, com a palavra de Deus à nossa frente. Porque senão nós iremos nos frustrar. Escute, deixa eu dizer algo importante para nós nesta manhã, né? Nós não podemos trocar, nós não podemos ficar pulando, como a gente vê, né, uma galera pulando de igreja em igreja, não encontra uma igreja boa, para ele todas as igrejas ruins. Isso é ruim, isso demonstra um homem, uma mulher sem direcionamento de Deus. Porque nenhuma igreja é perfeita, mas existe um lugar onde Deus quer te implantar. Existe um local onde Deus quer que as suas raízes penetrem a terra e que você germine e comece a dar fruto. Existe um local. Deus não vai colocar você em uma comunidade, em uma igreja, só para passar por ela. Em todos os lugares que eu passei por graça e bondade de Deus, eu dei muito fruto. Eu fui obediente aos meus pastores, eu recebi direção, cresci, né? E você conseguiu, bispo, ficar anos neste lugar porque era tudo? Não, tinha dificuldade, tinha confrontos, tinha algumas coisas que eu discordava, mas eu precisava e eu entendia que é necessário nós, crentes, sermos leais e honrosos e esperar o tempo de Deus. Quando esperamos o tempo de Deus, ele se move em nós, ele prepara o melhor lugar. Ele prepara os seus projetos e sonhos. Então, nós precisamos entender isso, que Deus ama nos direcionar em sonho, em palavra, em profecia. Isso acontece porque Deus não quer que nós nos sentimos perdidos. Deus não quer que a gente olhe e fale assim, eu estou confuso. A confusão, escute, querido, a confusão não faz parte de Deus. Quando eu digo confusão, não estou falando de briga. Eu estou falando de não saber o que fazer. De estar ali pacato, sem produzir nada. E aí a gente está vendo esta direção de Deus dando a Jacó. Porque Deus queria que Jacó vivenciasse novas experiências, que Jacó recebesse a promessa que ele havia dado aos seus antepassados, a Abraão e a Isaac. Jacó precisava experimentar tudo o que Deus havia prometido. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, escute, queridos, permita Deus lhe direcionar. E quando ele lhe direcionar, não resista à voz de Deus. Se ele manda ficar, se ele manda você se aprofundar, se ele manda você se sujeitar, se sujeita. Pode se sujeitar, pode ficar e deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir na sua vida, no local onde você está. Claro que nós estamos aqui falando, claro, do corpo, né, da igreja em si, mas às vezes Deus pode falar com você sobre um trabalho. Deus pode virar para você e falar, ei, fique no seu trabalho. Mas eu estou sofrendo pressão. Calma, existe um momento certo de Deus te tirar de lá e colocar em um local melhor, ou Deus te honrar na sua própria empresa. Deixa eu ler aqui o comentário da Rei. E tem cristão que não acredita que Deus fala em sonhos, mas a Bíblia mostra isso. Deus fala, Regiane, e fala muito. Deus fala tanto que eu esse ano de 2025, eu decidi escrever os meus sonhos.
eu decidi escrever. Por quê? Porque a gente esquece. E claro que assim, eu não sou de lembrar todos os sonhos, viu, irmãos? Eu não sou. Eu não sou de lembrar todos os sonhos. Então, quando eu acordo e eu lembro dos sonhos, o que eu decidi fazer? Escrever esse sonho. E eu tenho uma agenda aqui só para escrever os sonhos que Deus está me dando, porque eles vão se cumprir no nome de Jesus. O Miguel colocou aqui, igual o culto de quarta, bispo, né? Resista ao diabo, mas não resista ao Espírito. É isso mesmo, Miguel, né? É isso mesmo. Não podemos resistir ao Espírito Santo. Se ele está nos orientando, como diz a palavra, é melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Então obedeça. Quando nós aprendemos a obedecer, irmãos, nós facilitamos. Deus me deu uma frase no ano passado que diz que quando a gente obedece a Deus, nós facilitamos o processo, né? Quando você obedece a Deus, você facilita o processo. Quando você resiste a Deus, você complica o processo. Você pode, postergar, demorar a alcançar aquilo que Deus tem para você. Então, o melhor é obedecer. E às vezes, o obedecer a Deus realmente não é fácil. É difícil. Dói, sangra, mas pode ter certeza, vai valer a pena. Cada renúncia que você fizer pelo Senhor, cada atitude que você tomar pelo Senhor, sendo todas elas pelo Senhor, é por causa dele, não é para satisfazer os seus sentimentos, não é para satisfazer a sua vontade, é para fazer a vontade de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Mas lembre-se, é preciso fazer a vontade de Deus. Não é a sua vontade, não é a minha vontade. Então, Deus recomenda. E aí, olha só o texto, preste muita atenção. Eu sei que a gente está apenas em 3 versículos, mas preste muita atenção. Deus orienta Jacó, vai para Betel. Para quê? Só para comer pão e mel? Só para se deliciar com a terra, construir? Não. Presta atenção. Deus diz, vai para Betel. E ao chegar lá, construa um altar para Deus, que lhe apareceu quando estava fugindo de Esaú. Irmãos, deixa eu fortalecer aqui esse primeiro versículo. Essa mensagem de Deus orientando a Jacó, faça um altar. A palavra altar, ela tem uma conotação de sacrifício. Então Jacó precisava sacrificar algo para Deus. E nós, às vezes, precisamos sacrificar. Deus nos dá a direção e ele vai dizer, é preciso levantar um altar. Ninguém, escute ninguém. Nós estamos vivendo na igreja Rave, o ano profético de coisas novas, das coisas novas, melhor dizendo. E não adianta, eu lendo a palavra de Deus, eu estava conversando com o nosso pastor Mazinho essa semana, domingo, eu estava na casa dele, tendo um tempo de comunhão, comendo um churrasco maravilhoso. Então, eu estava conversando com o Mazinho e eu falei, não consegui ver na Bíblia alguém que viveu coisas novas que não levantou o altar para o Senhor, que não sacrificou para Deus. Se eu e você queremos viver algo novo, se nós queremos viver coisas diferentes que nós vivemos no nosso passado, você precisa levantar um altar a Deus. Você precisa sacrificar a Deus. Bispo, mas Jesus já não pagou o grande sacrifício? Verdade, irmãos. Jesus pagou o sacrifício de salvação. Mas você precisa pagar o sacrifício de comunhão e relacionamento. Para nos relacionarmos com Deus, nós precisamos levantar um altar para Ele. Nós precisamos sacrificar para Ele. Deus não é como os outros ou qualquer outro Deus que você pode estar de qualquer jeito, você pode estar de qualquer forma que Ele vai ter relacionamento com você. Não. Não é. Você precisa sacrificar. Eu sei das coisas que eu precisei renunciar para ter um relacionamento com Deus.
Eu sei o que eu preciso renunciar até o dia de hoje para permanecer tendo o relacionamento com Deus. Eu precisei renunciar à minha vida, eu precisei renunciar às minhas vontades, eu precisei renunciar a aquilo que eu achava que não tinha nada a ver, eu precisei renunciar para viver o que Deus estava e está estabelecendo. Então eu não quero aqui com essa leitura bíblica, né, que nós vamos fazer durante todo esse ano, te iludir dizendo que é só vitória, vem para Deus que é bênção, olha que texto lindo, a gente viu muitas promessas, não é verdade? A gente viu muitas promessas de Deus, coisas que vão acontecer, mas para as coisas de Deus acontecer, para que você possa obedecer a Deus, é necessário fazer sacrifícios. Será necessário levantar um altar para Deus. O lugar que você está, o lugar para onde Deus está te enviando, será um lugar onde você vai precisar fazer sacrifícios. Versículo 2: Jacó disse à sua família, a todos que estavam com ele, joguem fora todos os ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Olha aí, irmãos, não dá para obedecer ao Senhor, não dá para ir para lugares novos, coisas novas, com ídolos antigos. É preciso jogar fora os ídolos. É preciso jogar fora aquilo que há de pagão em nós. É preciso purificar-nos. A Bíblia diz, vem como estás. Mas a Bíblia não diz permaneça. A Bíblia quer que nós mudemos. Deus, ele prepara uma mudança radical. Tá lembrado de ontem? Deus é o único que pode mudar o seu nome, mudar a sua vida. Por isso que não adianta, irmãos. A igreja atual, ela quer ir para Deus, ela quer frequentar os cultos, as reuniões, ela quer receber uma boa palavra e depois voltar para casa e viver a sua vida do mesmo jeito que antes. Do mesmo jeito que antes. Não dá. Se você puder, coloque aí, não dá para ficar do mesmo jeito e diga, eu não vou ser, não vou ficar no mesmo local. Eu não vou ser as mesmas pessoas, eu vou fazer o que Deus está mandando, jogar fora os ídolos pagãos, aquilo que me impede. Porque a idolatria nos impede, irmãos, a idolatria nos afasta de Deus. E aqui, claro que a gente está falando de, o Jacó fala de objeto, mas o que é idolatria na sua vida? O que é que você idolatra? Tem gente idolatrando tudo hoje, irmãos. Tem gente que idolatra status. Tem uma certa vida boa, mas de repente aconteceu uma crise, um problema, precisa se retornar, precisa se recomeçar, mas a pessoa quer manter o status, a aparência ali de que não, eu sou top, eu sou bom financeiramente. Não, tem hora que a gente precisa recuar. Tem hora que aquilo que a gente gastava, as coisas que a gente vivia, não dá para viver mais. Vamos economizar, vamos abrir mão agora, vamos recalcular tudo e depois Deus vai nos abençoar novamente. Então o que é que você está idolatrando? As suas riquezas? Cuidado. É a sua saúde, é o seu corpo? Cuidado, irmãos. Neste século atual, onde a beleza grita mais alto, cuidado. Se você está indo à academia por causa da sua saúde, ou porque você está apenas idolatrando o seu corpo, que precisa ser perfeito. Precisa estar de acordo com o sistema, porque as pessoas têm que olhar para você e te elogiar. Cuidado.
Estou lendo um livro que fala sobre idolatria. O nome do livro é Deuses Falsos, de Timothy Keller. Regiane. Um bom livro, viu? Não li ainda não, mas eu já ouvi comentários. Então hoje nós estamos vivendo isso. E estou tocando em algo que eu estou vivendo, tá? Eu e minha esposa decidimos esse ano ir para academia, né? Eu tenho um problema na coluna que eu não posso engordar e eu acabei pegando, né? Aumentando alguns quilinhos nesse final de ano, né? Natal e Ano Novo faz a gente comer um pouquinho mais, né? Uma semana a gente come, daqui uma semana a gente come de novo um monte de besteira, né? Então a gente acaba pegando uns quilinhos e eu engordei, eu não posso, né? Devido ao problema que eu estou na coluna, não posso engordar. E eu de 84 quilos eu subi para 90 e quase 92 quilos, 91 quilos. E aí eu falei, não, eu preciso mudar isso, né? Então eu pedi liberação do médico, o médico nos liberou para academia, mas eu não estou fazendo para ter o melhor corpo. Eu não estou fazendo para mostrar o shape. Não é isso. Eu estou fazendo porque eu preciso estar bem comigo, com o meu corpo. Preciso cuidar do corpo que Deus me deu. Então não há nenhum problema aí na academia. Mas quantas vezes você tem força para ir para a academia, mas você não tem força para ir para o culto, irmãos? Você troca o culto pela academia. Se você tem escuta aqui, querido, o direcionamento. Nós que frequentamos, eu estou falando para mim, nós que frequentamos a academia. Se você é aquela pessoa que precisa ir para a academia, mas se você for para a academia, você não vai para lugar nenhum mais porque você fica cheio de dor, você não consegue ir para lugar nenhum mais, no dia de culto não vá para a academia. No dia de adorar o Senhor, prioriza. Diga, hoje não é dia de academia, hoje é dia de culto, e eu vou cultuar o Senhor. Porque escuta, deixa eu dizer algo para você. A academia não vai gerar riquezas na eternidade. Agora, buscar ao Senhor vai. Buscar ao Senhor vai te fazer melhor. Buscar ao Senhor vai edificar. A academia não edifica a sua fé. Ela pode te ajudar no corpo, mas ela não edifica a sua fé. Então pensa, isso não é uma proibição. Escuta, irmãos. Bispo, o senhor é contra? Não sou contra a academia. Sou a favor, a gente precisa se cuidar mesmo. Mas se você é essa pessoa que quando vai para a academia não pode ir para o culto, no dia de culto não vai para a academia. Vai malhar um pouco o seu espírito. Vai deixar o seu espírito shapeado, como diz o ditado. É preciso deixar, é preciso sacrificar ao Senhor. A gente quer viver as bênçãos de Deus, a gente quer a vitória de Deus, mas nós não queremos sacrificar, nós não queremos obedecer ao Senhor. Bispo, o senhor está dizendo isso aqui para alguém? Irmãos, eu estou dizendo para quem tem ouvido para ouvir. Como diz a palavra, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. É a nossa geração é a geração da academia. Mas nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Não confundir saúde com egolatria. Cuidado com a egolatria, a idolatria do eu. Cuidado. Então sacrifique. Se realmente você não tem egolatria, então você não vai ter nenhum problema de sacrificar um dia da sua academia para ir para um tempo de oração, para ir para uma reunião de oração, para fazer uma visita, para ir para o culto. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? E aí Jacó diz, purifiquem-se, limpe-se. Então, qual que é a sujeira que o povo estava carregando? Vistam roupas limpas. Olha a recomendação. E aí ele diz, vamos para Betel, vamos para a casa de Deus, aonde construirei um altar para Deus, que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde eu ando. Jacó, ele reconhece, irmãos. Jacó, ele reconhece que Deus o socorreu no momento de aflição.
E escuta, quantas vezes Deus te socorreu? Quantas vezes Deus se lembrou de você e mostrou que Ele estava presente, te dando um sonho, falando diretamente com você através de louvor, através da palavra, usando um profeta ou uma profetisa, usando os servos dele no culto, na igreja, nas reuniões. Quantas vezes Deus te socorreu? E o que nós estamos fazendo após esse socorro? Nós estamos esquecendo de tudo que Deus fez e priorizando a outras coisas, menos as coisas do reino, menos as coisas de Deus. Por que eu falo isso? Por que você fala isso, bispo? Porque às vezes a gente troca, irmãos, Deus facilmente para qualquer coisa. Você já viu, você já prestou atenção? Para qualquer coisa, e eu vivo isso como pastor de igreja, meu Deus. As pessoas têm muitas dores, têm muitos problemas para ir para o culto, irmãos. Mas para ir para qualquer outro lugar não existe dor. Se vai passear, não existe dor. Se vai para o shopping, não existe dor. Se vai para uma festa, para um aniversário, para um encontro, não existe dor. Mas quando é para a igreja, a dor existe. E aí eu te pergunto com muito carinho, tá bom, amor? Tá bom, queridos? Desculpa. Tá bom? Não é com um olhar acusatório, apenas um ponto de reflexão. Não troque, irmãos. Não troque o tempo de comunhão. Não troque o momento de receber uma palavra, de ser edificado. Talvez aquele culto que você deixou de ir era o culto que Deus ia te dar um direcionamento, ia falar qual era o próximo passo a ser tomado. Aquele culto seria o culto que ia transformar a sua vida. Nós não sabemos, escuta, nós não sabemos quando vai ser o culto que Deus vai nos encontrar, que Deus vai fazer algo específico, porque todos os dias Ele está fazendo. E às vezes naquele culto que nós receberíamos aquele direcionamento, a cura, o milagre, a resposta, a gente faltou o culto. E aí sabe o que a gente fala, irmão? Sabe o que nós falamos? A gente usa a Bíblia ao nosso favor. É porque não era para mim. É porque não se fosse para mim, se o meu dia de cura fosse aquele dia, eu estava ali. Será, irmãos? Será que nós não perdemos o encontro com Deus? Será que a gente não perdeu o encontro que Deus tinha estabelecido? Será? Será que nós não deixamos Deus passar? Porque olhando para as Escrituras Sagradas, isso pode acontecer. Deus pode passar por nós e nós nem vamos perceber. Vamos lá, deixa eu conjecturar aqui um pouco. Será que Abraão, será que Jacó foi o único que passou por Betel? Será que Jacó foi o único que passou por aquele lugar que é um lugar santo diante de Deus, de acordo com o texto? Que é um local, era um espaço onde Deus escolheu como casa, Betel, que o seu nome antigo era Luz e agora se tornou Betel, casa de Deus. Será que Jacó foi o único que passou por aquela estrada, irmãos? Não foi, porque ali era caminho para Padan. Mas ele foi o único que percebeu o que Deus estava fazendo. Ele foi o único que teve um encontro com Deus e viu escada que anjos subiam e desciam no céu. Muitos passaram por ali, mas ele foi o único que percebeu. Então escute, em uma reunião, você precisa estar ligado. Porque muitos vão frequentar muitos cultos, muitas reuniões, mas poucos vão perceber a presença de Deus, poucos vão entender o que Deus está fazendo, poucos vão ver as manifestações de Deus. Quem dera todo mundo pudesse ver.
Mas nós estamos muito preocupados com a nossa própria vida, nós estamos muito preocupados com os nossos problemas e nós não percebemos a Deus. Nós não percebemos. A Dani colocou aqui: verdade, Deus maravilhoso me livrou em meus problemas, transformou tudo. A Júlia colocou: meu Deus, que palavra, que sermão maravilhoso, obrigado, Jesus. Glória a Deus, Júlia, por isso. Então Deus está falando conosco essas manhãs, Deus está reservando literalmente para nós, para nos dar um start, sabe? Para falar: ei, acorda, eu quero fazer mais. Mas do jeito que tá, não pode seguir. Este é um ano de mudança, 2026 é um ano de mudança para a nossa vida. Há um tempo simbólico, há um tempo profético em 2026. Grave isso: 2026 é um ano profético, simbólico, mas todo ano não é profético. Mas existem anos específicos de acontecer uma mudança de ciclo na nossa vida. Nós vamos ver, escute o que eu estou te falando, palavra de Deus ao seu coração, revelação de Deus ao seu coração. Nós vamos ver que em Jacó, olha a estrutura da vida de Jacó. Em Jacó, nós vamos ver que Jacó vive ciclos de 7 anos. A cada 7 anos acontece coisas extraordinárias. Vamos lá? Vamos ver? Os primeiros 7 anos ele achava que ia casar com Raquel e ele casa com Lia. Depois de mais 7 anos ele alcança o seu objetivo casando com Raquel. Depois de mais 7 anos, agora Jacó, ele começa a entender que ele precisava conquistar algo. E ele sai da casa do seu sogro rico. Então a gente vê mudanças de ciclos na vida de Jacó de 7 anos. Eu não sei se na sua vida acontece a mesma coisa. Eu já percebi que na minha vida, escute, isso aqui não é nenhuma numerologia, né, mundana, mas é um cálculo bíblico que a gente vai olhando, numerologia bíblica, onde Deus vai falar de 7 dias, 7 anos, 12 dias, 12 anos. Então Deus ele trabalha também com o número, não uma numerologia mundana, mas uma numerologia bíblica. Onde tem significado: 7, número da proteção, 12, número de governo. Então escuta, olha para a sua vida no nome de Jesus e veja de quanto em quanto tempo Deus faz as coisas na sua vida. De quanto em quanto tempo parece que o ciclo, a roda da sua vida, ela vira. De quanto em quanto tempo as coisas acontecem. Eu me lembro que Deus me deu uma promessa, Deus fez uma promessa para mim com 14 anos e demorou 21 anos para essa promessa se cumprir. 21 anos para a totalidade da promessa se cumprir. Eu vivi coisas de ciclos de 5 em 5 anos, eu comecei a perceber que algumas coisas aconteciam comigo de 5 em 5 anos. Havia um romper, havia um acrescentar de Deus. Parece que durante esse período Deus parava para uma mudança de ciclo. Eu não estou dizendo que precisa ser 5 anos na sua vida, que precisa ser 2 anos, 7 anos, mas observe a sua vida. Olha o ciclo de coisas que acontecem com você, crises que acontecem, momentos de altos. Dá uma olhada como que isso funciona. E você vai ter a resposta. E você estará preparado para receber as mudanças com entendimento, dizendo: chegou agora, este ano é o ano da mudança. Por isso que eu estou dizendo, 2026, ele é o ano da mudança. Nós estamos com o ano profético, nossa igreja já disse aqui, o ano das coisas novas. E aí eu ouvi um questionamento, e eu vou aqui restringir os nomes, tá bom? Mas eu ouvi aí alguém falar que, mas todo ano não é um ano novo, né? Coisas novas todo ano. Não, irmãos. Todo ano não é novo se você continuar fazendo as coisas velhas do passado. Nenhum ano se tornará novo se você continuar praticando as coisas do passado, vivendo como você vivia no ano anterior.
vivendo com o mesmo comportamento, com o mesmo pensamento, com a mesma atitude, com a mesma fé. Não, não. O ano ele só se torna novo se você começar a ter novas atitudes, novos caminhos, novos horizontes, nova visão. Não adianta olhar para o seu ano e falar mais um ano. É apenas mais um ano. Não, não é mais um ano. Pelo menos para minha vida, 2026 não será mais um ano. 2026 será o ano que Deus estabeleceu para mudar a história da minha vida, para trazer tudo de novo que Ele tem preparado, todas as promessas que Deus estabeleceu. 2026 é o ano. Eu verbalizo na autoridade do nome de Jesus. Mas para isso acontecer, eu vou precisar sacrificar. Para isso acontecer, eu vou precisar levantar um altar. Para isso acontecer, talvez eu vou precisar trocar o nome. Para isso acontecer. Para isso acontecer, mudanças vai precisar acontecer. Amém, queridos? Vocês estão aí? Glória a Jesus. Eu não vou me alongar hoje. 2 minutos para acabar e eu quero encerrar. Eu quero ficar só com esses 3 versículos. Só esses 3 versículos é poderoso demais. Não dá para continuar. Então lembre-se disso. Foca, irmãos. Foca nisso. O bispo, Deus usou a vida dele para falar que há uma mudança. Mas eu preciso mudar o comportamento. Não adianta eu esperar uma mudança e ficar do mesmo jeito. Não há. Eu preciso entender que eu preciso tomar atitudes novas, comportamentos novos, pensamentos novos. 2026 não é outro ano. Não é qualquer ano. E aí quem vai definir isso é você. É você que vai definir. Porque não adianta eu profetizar aqui, olha, 2026 é um novo ano, é o ano de coisas novas, poderosas. Aí você diz, amém. Mas você continua do mesmo jeito. Você não ora, você não jejuma, você não lê a Bíblia, você não confia, porque a mudança vai gerar atrito, as mudanças vai gerar resistência. Aí quando a resistência aparecer, quando o atrito, tá lembrado? Da roda, ela passa por um atrito. Quando o atrito acontecer, o que você vai fazer? Ah, não, desse jeito eu não quero não. Não, tá muito difícil, tá doendo demais. Tá doendo? Pode chorar. Tá doendo? Pode gritar, clama ao Senhor, grita pelo nome dele. Mas diga na autoridade do nome de Jesus, eu irei para Betel, eu vou para a casa do Senhor, e lá eu vou construir um altar, e eu vou viver coisas extraordinárias. Nós vamos ver mais para frente nós vamos ver o quanto Deus abençoou Jacó. E que alguns momentos na passagem nós nem vamos ouvir o nome mais Jacó, nós vamos ouvir o nome Israel. Ele está se referindo ao novo Jacó. Ao novo Jacó transformado em Betel. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida, irmãos? Algum questionamento nesta manhã? Alguém quer comentar, quer falar alguma coisa? Escreva aí, ou então, se quiser, eu compartilho também a tela, não tem problema. Eu tô com esse pensamento de que se você quiser, eu compartilho a tela e você pode falar aqui. Mas se não, escreva aí, ou então nós vamos encerrar, tá bom? Esta é a palavra de hoje. Deus ama nos direcionar. Ele ama nos enviar. Só que para ir aonde o Senhor quer, se é para ir para Betel, para o lugar... Betel é a casa, é o destino. Não é apenas a igreja, tá bom? Não é apenas o templo. A casa, o Betel é o destino, é a casa de Deus. É onde Deus estabeleceu uma mudança para a sua vida. Você vai precisar sacrificar. Lembre-se disso. Não tem como.
É preciso sacrificar. E sacrificar é o quê? Levantar um altar. Sacrificar não é sofrer, irmãos, não é ser escravo. Sacrificar é levantar algo digno para Deus. É falar, eu estou fazendo isso por amor ao teu nome. Eu vou me dedicar nisso por amor ao teu nome. Por amor ao teu nome. Eu vou ouvir as calúnias e não vou fazer nada por amor ao teu nome. Eu vou ver levantes e eu não vou fazer nada. Eu vou ficar na tua presença buscando ao Senhor por amor ao teu nome. Eu vou passar pelo vale, eu vou passar pelo deserto, eu vou passar por amor ao teu nome. Eu vou aguentar por amor ao teu nome. Não foi isso que Jesus fez para me encerrar no Getsemane? Jesus diz, eu não quero tomar o cálice, Pai, mas todavia seja feita a tua vontade. Esta palavra, ela tem significado. Não é o que eu quero, não é o que eu queria, mas por amor ao teu nome eu vou passar por estes lugares. Por amor ao teu nome eu vou chegar onde o Senhor determinou. Por amor ao teu nome eu vou abandonar aquilo que está me prendendo e eu vou seguir para o propósito. Por amor ao teu nome eu vou romper, eu vou conseguir, eu vou chegar na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Vamos encerrar, vamos orar. Leitura poderosa de hoje, né? Meu Deus, que bom, que bom. Jesus é bom, Deus é bom o tempo todo. Quem chegou depois aí, assista de novo esta live. No começo eu dou uma explicação de algo que eu falei ontem, tá bom? Para ficar assertivo, para ficar consolidado. Então assista o começo, assista até onde você entrou talvez, tá bom? Para que você se atualize, se retifique do que eu falei ontem, tá bom? Sobre Jacó, tá? É muito bom, é poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus bens. Que Deus frutifique no nome de Jesus. Que Deus te prospere em saúde, em paz, em amor, em finanças também, tá bom? Que você seja usado por Deus. Escuta, irmãos, liberando uma palavra. Tudo que Deus nos prosperar é porque Deus não quer que nós vivemos só para nós. Deus quer que partilhamos. Aquilo que Deus está fazendo com você, Deus quer fazer com outras pessoas. Se Deus está te prosperando, Deus quer prosperar outros também. Então ensine, ajude. E se Deus está te prosperando, abençoe. Se Deus está te amadurecendo com conhecimento, compartilhe. Compartilhe o conhecimento. Se Deus está te dando saúde, seja forte, ajude alguém que está mais fraco. Deus não nos dá apenas para nós vivermos egoístamente. Ele nos dá sempre para alcançar a outros, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar agradecendo ao Senhor. Hoje eu quero fazer essa live como um tempo de agradecimento. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã no 9º dia. E eu quero agradecer ao Senhor por este tempo. Por estar com a tua palavra, por estar ouvindo, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor possa agir poderosamente no nosso coração. Ao receber cada uma das suas palavras. Nós queremos ir, de fato, como nós lemos hoje, nós queremos ir para casa, nós queremos ir para Betel. E nós queremos chegar em Betel e levantar um sacrifício ao Senhor. Nós queremos sacrificar, nós queremos abandonar os velhos ídolos. Nós queremos limpar de toda a sujeira, nós queremos trocar de roupa. Nós queremos colocar vestes novas. Porque nós queremos estar na tua presença. Eu quero abençoar a vida deste meu irmão e essa minha irmã que está acompanhando conosco esses 9 dias. Que o Senhor fortaleça. A cada dia que o Senhor fortaleça a vida dele, que o Senhor encoraja a vida dessa pessoa, Senhor. Quero apresentar também nesta manhã a vida da Thaís, pedindo oração pela sua família, principalmente pelo Jackson e pelo Adelton, Senhor. Que estão afastados da casa de Deus. Eu quero orar, Senhor. O Senhor não tem prazer de ter esses homens afastados, o Senhor tem prazer em tê-los próximos. E a tua palavra vai dizer que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então nós liberamos, Pai, esta palavra, que o teu Espírito encontre o Adelton e o Jackson, Senhor. Que o seu Espírito tire as escamas dos olhos, tire os comichões dos ouvidos. Que o Senhor troque o coração desses homens, Senhor, para que eles possam sentir a tua presença, para que eles possam entender que nada mais importa a não ser a tua presença.
a não ser o Deus Emanuel, o Deus conosco, a não ser buscar a Deus com todo o nosso coração, Senhor. A tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, então que isso se faça perfeito na vida da Thaís e da sua família. Que a sua casa, que a Thaís, para os meses à frente, ela possa declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós iremos glorificar o teu nome, a honra e a glória será dada unicamente ao Senhor. Por fazer esta obra, nós oramos, nós consagramos estes nomes diante de ti. Nós colocamos diante da tua presença, Senhor. Haja com salvação, nós não permitiremos, Pai, nós não aceitaremos que os nossos se percam, que Satanás roube a nossa família, que eles ficam enganados, Senhor, neste mundo de trevas. Não. Alcance em amor, alcance em bondade, faça o que o Senhor tiver que fazer. Faça o que o Senhor tiver que fazer na vida desses homens. Eu oro também pela vida da Júlia, Senhor. Ela pede oração pela sua família, o casamento, pelo marido Christian que não é convertido. Nós oramos. Há uma manhã de salvação sendo liberada, Senhor. Há uma manhã de salvação sendo liberada. Oramos também pela vida do Leandro, Senhor, para voltar para Betel. Olha aí, Jesus. É uma manhã de salvação, é a manhã onde nós estamos colocando de joelho. Nós não estamos colocando aqui, aleluia, coisas materiais, Senhor. Nós não estamos colocando carros, casas, nós não estamos colocando bem materiais, mas nós estamos colocando nesta manhã, com essas pessoas entrando em acordo, buscando a tua presença por causa de vida, Senhor. Esses 4 homens que foram apresentados aqui, o Jackson, a Delton, Senhor, o Christian, Senhor, o Leandro. Nós apresentamos diante de ti esses homens e marque o encontro. Eu libero esta palavra no reino do Espírito. Marque o encontro com estes homens, que esses homens encontrem o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Haja um encontro, Senhor, se revele a eles. Eu oro, Senhor, e eu sei que o Senhor me escuta, eu sei que o Senhor também escuta os teus filhos. Mas nós fortalecemos esta oração. Nós solidificamos esta oração. Haja um encontro, Senhor. Um encontro, Pai. Um encontro com esses homens. Um encontro com cada família. Um encontro com cada vida. Oramos pelo Alex também, esposo da Dani. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, encontre, Senhor. Que esses homens possam viver sobrenaturais na tua presença. Que o Senhor possa ver uma transformação assim como houve na vida de Jacó. Venha com uma transformação sobre a vida desses homens, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço. Assim eu confio em ti, Senhor, e nós vamos testemunhar. Em nome de Jesus, quem sabe até o final do ano nós vamos ouvir testemunho dessas mulheres, dessas esposas, dessas irmãs, dessas mães que aqui estão. Que o Senhor ouviu a sua oração, assim como Jacó declarou, eu quero declarar o que está escrito, assim como Jacó declarou na finalização do versículo 3, o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado, Ele tem estado comigo por onde eu andar. Receba esta palavra, o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele responde, irmãos. Deus responde. Deus responde em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estou finalizando, acabei aqui, que Deus abençoe. Mas antes eu quero só reafirmar, tá bom? Sobre o curso de intercessão. Amém? Nós estamos com o curso de intercessão na nossa igreja, vai começar agora, tá? Final de janeiro, se não me falha a memória, dia 27 de janeiro, a última segunda-feira, não é isso? A última segunda-feira de janeiro, é dia 27 de janeiro de 2026, deixa eu ver se é isso mesmo, 2026, última segunda-feira é dia 26, tá bom, irmãos? Dia 26, dia 27 não, dia 26, tá? Dia 25 domingo, dia 26 segunda é a última segunda-feira do mês de janeiro, nós vamos dar início ao curso de intercessão, tá? Esse curso de intercessão é nossa, do Ministério Rávia, da Igreja Rávia. Hoje é a nossa escola de ministério dentro da Igreja Rávia, tá bom?
Este curso ele tinha um valor mensal, era pago mensalmente um valor aí de R$ 100 por mês, tá? Mas a partir deste ano, agora de 2026, eu estou apenas colocando uma taxa de inscrição de R$ 85 para pagar o material e o certificado que nós gastamos, tá bom? Ele vai ser totalmente gratuito, não vai ter nenhuma outra cobrança, né? Serão 6 meses se aprofundando em estudo da palavra. Me dá um segundinho aí que eu vou pegar ele aqui. Eu quero convidar você que tem interesse em fazer, vai ser presencial na Igreja Rave, tá bom? Eu trouxe aqui o manual para partilhar com você. Bispo, eu vou aprender o que? Eu vou aprender a orar também, mas não é só orar, irmãos, tá? Olha os temas, deixa eu falar os temas aqui rapidinho para você, tá bom? O tema que nós trabalhamos aqui é o que é intercessão. Então, para você entender o que é intercessão, níveis de intercessão, nós vamos falar como Deus responde, vamos mostrar na Bíblia como Deus responde. Nós vamos trabalhar sobre ativar o intercessor que está em você. Vamos mostrar que a casa de Deus é casa de oração. Como a igreja não tem orado, a gente chega hoje na igreja, não é para orar mais, é para bater papo, é para ficar na cantina da igreja, é para ficar batendo papo com os irmãos. Então, casa de Deus é casa de oração. Leitura e meditação da palavra, como ler e meditar a palavra, como que eu faço isso? Tem 8 princípios para a leitura e meditação da palavra. Ou nós podemos ensinar, eu já ensinei 10 princípios para a leitura e meditação da palavra. Paternidade, temos um pai. Deus não é um ser que quer ser adorado, ele é um pai que quer ter relacionamento com seus filhos. Sou filho, a sua identidade, você é filho, então haja como filho, nós fazemos aplicação disso. Vida de convicção, práticas de jejum, vivendo na luz, entendendo o ciclo de pecado, falando em línguas, conhecendo nossas armas, mapeamento espiritual na intercessão, batalha espiritual, guerra territorial, ministério de anjos, proteja-se, práticas de oração e adoração e intimidade. Esses são os cursos, ou melhor dizendo, essas são as aulas do curso de intercessão. Você ainda pode fazer a sua inscrição, tá bom? Pode fazer a sua inscrição. No momento eu não vou estar dando online, apenas presencial, tá bom? Lá na nossa igreja. Segunda-feira, dia 26, nós começamos às 20 horas. É um tempo poderoso. Eu quero te convidar, se você tem sede de aprender mais, se você tem sede de se aprofundar, bispo, eu quero saber como fazer, vem aprender. Vamos aprender, não adianta. A gente precisa se aprofundar, irmãos, no conhecimento da palavra de Deus. E escuta, eu estou por graça e bondade de Deus te dando estes ensinos, te preparando com um valor tão risório, R$ 85 apenas. R$ 85 é a inscrição desse curso. Tá bom? E olha que quando eu fiz esse curso, eu paguei muito mais caro, irmãos. Eu fui muito mais distante. Eu saí aqui de Extremo Sul, eu saí aqui do Terminal Varginha e eu ia lá para o Belenzinho, numa igreja, aprender numa escola. Eu saía do trabalho 5 horas da tarde. E eu ia para Belenzinho enfrentar, né, a horário de pico. Durante 6 meses eu fiz isso. Fui lá para o Belenzinho, na época no Ágape Reconciliação. Saía de lá 11 horas, 11h30, às vezes não tinha terminado a aula, porque a aula às vezes se estendia até meia-noite. Eu saía de lá 11 horas no máximo, chegava em casa 1h da manhã, meia-noite, 1h da manhã, e no outro dia levantava 5 horas da manhã para ir trabalhar. Então não adianta, a gente precisa se esforçar, tá bom? Então fica aí a dica, se você quiser fazer o curso, faça a sua inscrição, será na nossa igreja, ali na rua Bartolomeu Rampini, número 27. Bartolomeu Rampini, número 27, Parque Maria Fernanda, próximo ao Terminal Varginha. Será um tempo de Deus, um tempo de aprendizado. Então eu quero deixar aqui para a gente finalizar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Leia a palavra, fale com Deus, mude os seus comportamentos. E eu sei que Deus vai fazer coisas poderosas. E nós vamos fazer, e nós vamos ouvir, tá bom? Nós vamos ouvir muitos testemunhos durante esse ano
da sua vida, você vai poder contar, você vai poder falar dos milagres e das promessas que Deus estabeleceu no seu viver. Esse tempo aqui que você está reservando, que você está abrindo para Deus, não será em vão. Eu quero declarar isso, não será em vão. Cada palavra que penetrar o seu coração, cada palavra que edificar a sua vida, vai causar mudança no seu viver. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, ó. Beijo no coração de vocês, no nome de Jesus, que Deus abençoe, tá? Amanhã nós estamos aqui, 8 horas da manhã, com mais uma palavra de Deus, com uma leitura anual, para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.